a natureza divina. Esta igreja também tinha como característica ser observadora dos símbolos cristãos. Eles batizavam os novos convertidos conforme ordem dada pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 28, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles reuniam para o partir do pão, que muitos teólogos entendem que isso se refere também à Santa Ceia, que era celebrada pelos crentes da igreja em Jerusalém. E o batismo, de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus, ele é uma ordenança de Cristo para a igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. E a igreja de Jerusalém, que é uma igreja modelo, ela não deixou de observar estas ordenanças dadas pelo próprio Senhor Jesus, o batismo e a Santa Ceia. Nós, de acordo com a nossa declaração de fé, no batismo nós reconhecemos esse ato como um testemunho público de uma experiência anterior, que é o novo nascimento, mediante o qual o crente participa espiritualmente da morte e da ressurreição de Cristo, conforme Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 12, dizendo: sepultados, pois, com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Portanto, o batismo não é para a salvação, mas ele é um testemunho público de uma experiência anterior, que é o novo nascimento. Então, nós definimos na seguinte frase: ele não é para salvar, mas é efetuado na vida de quem já foi salvo. Ele é para o salvo. É um ato importante, repleto de significados espirituais, é administrado pela igreja ao crente, mediante arrependimento, confissão de fé, onde quer que o evangelho seja pregado. E nós, pentecostais, membros da Igreja Assembleia de Deus, efetuamos esse batismo por imersão do corpo inteiro em água, uma única vez em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme Jesus ordenou em Mateus capítulo 28, verso 19. A própria palavra batismo significa mergulho e imersão, e no Novo Testamento nós temos muitas evidências que não deixam dúvida que esse procedimento era realizado por imersão. Em João capítulo 3, versículo 23, o evangelista escreve que João batizava em Enom, porque ali havia muitas águas e vinham ali e eram batizados. Em Mateus capítulo 3, versículo 16, quando o Senhor Jesus foi batizado, está escrito que após o ato ele saiu da água. E não foi diferente também no batismo do eunuco, da rainha da Etiópia. Em Atos capítulo 8, versículos 38 e 39, Lucas escreve o seguinte: e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou Filipe. Portanto, para nós, estes textos deixam claro que o batismo se trata de uma prática imersionista. A igreja de Jerusalém foi a primeira igreja local que o mundo conheceu, e sendo uma igreja modelo, ela também não deixava de celebrar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um rito que ilustra a continuação da vida espiritual. Essa ordenança foi instituída diretamente pelo Senhor Jesus após a refeição da Páscoa, quando ele estava na companhia de seus discípulos. Mateus capítulo 26, versos 26 a 28, que diz o seguinte: Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lo, dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Desde então a igreja vem celebrando esse memorial, proclamando a nova aliança. Esse novo concerto, a nova aliança, é o cumprimento das promessas divinas desde o Antigo Testamento, sendo o próprio Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sendo também ele a nossa Páscoa. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, Paulo escreveu: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E a Santa Ceia, ela tem um significado, é um rito contínuo
da igreja visível, instituído como um memorial da morte de Jesus até a sua vinda. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, dizendo o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A expressão todas as vezes remete à continuidade. Temos aqui o passado, a morte de nosso Senhor Jesus, o presente, que é a nossa comunhão com Ele e com os irmãos, e o futuro, que está no arrebatamento, né? Nós estamos aguardando a sua volta. Pode ser dito que as igrejas do período apostólico celebravam semanalmente a ceia do Senhor. Em Atos capítulo 20, versículo 7, Lucas escreve que eles se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão. E nós celebramos numa frequência suficiente para evitar intervalos longos entre os períodos de reflexão, comunhão e ações de graças. Entendemos que se trata de uma solenidade de bênçãos e de comunhão para os crentes. É ministrada a todos os crentes em Jesus, batizados em águas e em plena comunhão com a igreja. Essa ordenança exige um autoexame, uma reflexão sobre a nossa conduta, se ela está de acordo com os princípios da palavra de Deus, para não sermos culpados do corpo e do sangue do Senhor, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, ou seja, responsabilizados pela sua morte. Tanto a igreja de Jerusalém foi uma igreja que observava esses ritos,